Amém? Muito feliz de ver vocês, ainda que seja virtualmente, né? Mas de estar mais pertinho de cada um de vocês. E hoje eu quero dividir a palavra do Senhor com vocês. Você que tem a sua Bíblia, você que não tem, pode acompanhar aqui com a gente na tela. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 3. E hoje a gente vai falar sobre recomeço e restauração de Deus sobre a nossa vida. 2 Crônicas 3:3 diz assim: os alicerces que Salomão mandou estabelecer para a construção do templo tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, considerando a forma antiga de se medir. E essa é a palavra que está no livro de 2 Crônicas 3. E às vezes a gente pensa que na Bíblia, essas passagens que falam de reconstrução, que falam de medidas, não tem nada para nos ensinar. Mas tudo que está na Bíblia, tudo que é colocado na palavra de Deus, tem um propósito, tem um ensinamento, tem uma graça, tem uma direção para as nossas vidas. Que hoje Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra, que Ele diz que as medidas que deveriam haver no templo. E Salomão, ele começa a dizer as medidas que haviam no templo. E ele começa falando sobre alicerce. Ele começa falando sobre o fundamento. E aqui ele diz que o alicerce do templo tinha 27 metros de comprimento. Ou seja, o alicerce era muito grande. Na nossa vida, tudo que a gente vai construir, a gente precisa pensar primeiro no alicerce. Nós precisamos pensar primeiro no fundamento. Sobre o que nós estamos construindo a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas decisões. O alicerce não pode ser pequeno. Mas o que acontece muitas vezes é que nós somos ansiosos. E nós começamos a buscar a Deus e nós queremos respostas imediatas. Nós queremos começar a buscar ao Senhor e já ver a construção pronta, e ver a construção erguida, e ver o enfeite da casa. Sendo que nós não temos ainda, o principal é o alicerce. E o alicerce, ele fica escondido. O alicerce, ele não tem glória. Assim como uma casa, quando a gente vê uma casa tão bonita, a gente atribui a glória ao dono da casa, mas não aquele que ajudou a construí-la. E não aquele que colocou a mão na massa para construir aquela casa. Aquele que deu o seu suor. Aquele que colocou o fundamento, o alicerce, porque é aquilo que sustenta a casa. E muitas vezes ele não é visível. Não tem como você ver o alicerce da casa, você só vê a casa em pé. E muitas vezes o nosso coração é ansioso para ver a construção de Deus na nossa vida, para ver a obra de Deus na nossa vida, sendo que nós nem temos alicerce, nós não temos fundamento para tomar uma decisão, para começar a construir a nossa vida. E qual é o fundamento? A palavra de Deus, ela deixa claro quem é o fundamento sobre o qual você precisa construir a sua vida, as suas escolhas. O fundamento é Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3:11: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o alicerce da casa. Então, quando você começar a construir algo para a sua família, você precisa alicerçar em Jesus. Nesses dias que nós estamos passando, hoje nós estamos vivendo com medo da crise financeira, com medo de uma enfermidade, com medo de todas as coisas. Se nós construirmos a nossa vida financeira, a nossa casa, sem o fundamento Jesus, se você construiu a sua casa na areia, o vento da escassez, o vento da crise, o vento financeiro, o vento da dificuldade, ele vai derrubar
essa casa. Porque ela não tem alicerce sólido, ela não tem firmeza. Mas se você está construindo a sua vida em Jesus, a sua casa em Jesus, as suas finanças em Jesus, você não depende da situação financeira para prosperar. Você só depende de Deus. Você só depende de Jesus. Porque nós podemos viver uma crise, mas o céu não está em crise. Os céus continuam abertos sobre as nossas vidas. Ele é o alicerce, Ele é o fundamento sobre o qual você precisa construir a sua vida. E depois vem o enfeite da casa, depois vem a pintura, depois vem o acabamento, mas primeiro vem o alicerce, primeiro vem o fundamento. E ele precisa ter 27 metros. 27 metros de oração, 27 metros de renúncia, 27 metros de palavra, 27 metros de busca, de entrega. Ele precisa ter alicerce, construção em Deus. E talvez aí na sua família, na sua casa, as pessoas não têm o hábito de orar, não têm o hábito de buscar a Deus. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim para mim: pastora, você pode orar por mim? Mas será que essa pessoa, ela ora por ela mesma? Às vezes a gente reclama que a gente não vê Jesus na nossa casa, que a gente não vê Jesus na nossa família. Mas será que a gente se reúne com as pessoas da nossa família para orar? Será que a gente para um tempo para falar com o Pai? Será que tem tido esse momento no seu dia, na sua vida, para você buscar o maná, a comida que Deus preparou para você? Às vezes nós não temos esses momentos em família. Nós não temos esse momento a sós com Deus. E talvez você diga para mim assim: eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho forças nem para orar. E essa semana eu falei com uma pessoa e ela me disse algo muito interessante. Que ela estava sem forças para orar. Que ela estava sem forças para buscar. E aí alguém disse assim para ela: olha, você pega, entra no seu quarto. Começa devagarzinho. Coloca um louvor para você ouvir. Um louvor que toca o seu coração. E você não precisa dizer nada. Porque Deus fala no silêncio. Sabe quando você para tudo, o seu dia, os seus afazeres, as coisas que você tinha programado, e às vezes você não tem força para orar e você não sabe nem o que dizer para Deus. Mas Deus não está preocupado se as suas palavras são bonitas, se você sabe falar bem. Deus quer o seu coração. E aí quando você para no seu quarto e coloca aquele louvor que você gosta, aquele louvor que toca a sua alma, você fica em silêncio, escutando aquela música. Aquela música começa a transformar o ambiente. Aquela música começa a entrar dentro de você. Aquela música começa a entrar dentro da sua alma. Começa a trazer alegria, começa a trazer vida dentro de você. Aquela música vai trazendo restauração, porque o louvor é uma arma de vitória. E aí você começa a dizer: sim, Deus, é isso. Sim, é essa canção, sim, é isso que eu quero dizer para você. E se você mesmo ficar em silêncio na sua casa, escutando aquele louvor, quando você perceber, aquele louvor vai começar a invadir sua alma. Aquele louvor vai começar a invadir seu coração. E aquilo que você não consegue dizer começa a transbordar dentro de você. E você começa a ser invadido pela paz de Deus. Isso é fundamento. Isso é alicerce. É alicerce para a sua caminhada. É alicerce para a sua vida com Deus. E quando você se der conta, você passou momentos com Deus e você não consegue mais ficar sem ter esses momentos com Deus. Então tem esse momento com Deus. Começa devagarzinho, você não precisa dizer nada. Deus ouve o seu silêncio. Deus ouve quando você não tem como dizer, quando você não sabe como orar, quando você não tem forças para orar. Deus ouve. Então entra no seu quarto, fecha a porta e fala: Deus, eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me mostre. E eu te garanto, eu duvido que você vai sair do quarto da mesma forma que você entrou. Eu te garanto que você vai conhecer Deus se você abrir a porta para Ele entrar. Se você abrir a porta para Ele falar com você.
Por isso, dá um espaço para Ele. Eu posso orar por você, as pessoas podem orar por você, mas nada se compara com a sua oração para você mesmo. É o alimento que a sua alma precisa. Então, para um momento do seu dia para falar com o Pai e para começar a trazer fundamento para a sua vida espiritual, para que você possa resistir aos ventos e às dificuldades. Esse templo de Salomão, um dia ele foi destruído e o povo regressou para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. E eles precisavam recomeçar. Como muitas pessoas precisam recomeçar hoje. Recomeçar a vida, recomeçar a rotina, tudo novo. E o povo precisava recomeçar, só que eles estavam passando por um período de escassez e de crise, de destruição. E mesmo sabendo que é tão difícil recomeçar, porque é assim, você quando tem a vida estruturada, você está começando do zero, um sonho, um projeto, é tão mais fácil, porque você tem gás, você tem ânimo. Mas recomeçar depois que você perdeu, recomeçar depois que você viu tudo destruído, é muito mais difícil, o desânimo toma conta do coração. A gente não quer, porque é difícil. E quando o povo se propôs a reconstruir, Deus falou assim: primeiro eu quero que vocês levantem um altar para mim. E o povo se concentrou para fazer isso. Por quê? Porque no templo de Salomão, antes dele ser erguido, já havia o tabernáculo erguido por Davi, e no altar sempre deveria haver fogo. O fogo precisava ser contínuo. Então eles ordenavam sacerdotes que acendessem o fogo constantemente e não deixassem aquele fogo se apagar. E toda vez que Deus olhar para a terra e ver o fogo aceso, e ver alguém orando, e ver alguém clamando, ele sabe que a presença dele é bem-vinda. Então ele responde a sua oferta com fogo. Ele queria que o povo oferecesse algo para Deus, levantasse um altar para Deus. E esse fundamento que é Jesus, você ergue sobre esse fundamento o seu altar. E nessa passagem de Coríntios ele diz, às vezes a pessoa constrói de madeira, constrói de palha, não importa, mas Deus vai responder com fogo sobre aquilo que você construiu para Ele. E aí você acende aquele fogo para Deus. Quando você começa essa entrega dentro do seu quarto, no meio da sua família. E é preciso deixar o fogo sempre aceso. Sempre alguém tem que buscar. Alguém tem que renunciar, alguém tem que pagar o preço. Nós não podemos deixar a chama se apagar. No templo de Salomão, havia 2 colunas bem na frente. E elas tinham um nome, cada uma. Uma se chamava Joaquim e outra se chamava Boaz. E interessante, por que vai dar um nome para a coluna? Só que cada um desses nomes, eles têm um significado. Então, primeiro você precisa do fundamento que é Jesus. Ele é o alicerce da sua casa. Ele é o alicerce da sua vida. Às vezes a gente pergunta, foi tudo destruído? Mas sobre o que você construiu esse sonho? Sobre o que está construída a sua família? Sobre o que está firmada a sua fé? Se eu não oro, se eu não busco, se eu não tenho momentos com Deus, então a minha fé vai ser fraca. O meu fundamento é fraco. Quando vier o vento, eu vou enfraquecer porque eu não tenho alicerce. Mas eu também preciso erguer colunas para Deus. E que são essas colunas? Joaquim significa Deus estabelecerá. Deus estabelece. Quando você firma a sua vida direcionado pela palavra de Deus. O fundamento é Cristo. E a coluna Joaquim significa Deus estabelece. O que você buscou, o que você projetou, tem direção da palavra de Deus?
Essa é a primeira coluna que tem que estar na frente da sua casa. A segunda coluna se chamava Boaz, que significa Deus, nele, em Deus está a sua força. Oração. Fundamento, Cristo. Coluna, palavra e oração. Elas são as colunas que vão trazer sustentação também para a sua construção de vida. A palavra estabelece, direciona, mas a força você consegue quando você dobra os seus joelhos. Não é na força do seu braço, é na dor dos seus joelhos que colunas são erguidas e que algo começa a acontecer no mundo espiritual. E além das colunas, precisava do fogo no altar, um fogo contínuo aceso, um fogo sempre presente, precisava estar sempre aceso. E às vezes Deus olha para sua casa, não tem ninguém orando, não tem ninguém lendo a Bíblia, não tem ninguém clamando, não tem ninguém com sede. Mas quando Deus visita a sua casa e Ele vê no seu coração uma sede, uma fome, Ele vê um fogo aceso. E Ele diz: ali eu tenho espaço, eu estou sendo chamado, eu estou sendo convidado para entrar ali. Eu estou sendo convidado para entrar nesse coração. Eu estou sendo convidado para entrar nessa casa. Então alguém precisa manter o fogo aceso. Alguém precisa acender o fogo. Alguém precisou construir a arca para que a família fosse salva, e foi Noé. Mas qual é o problema? O problema é que toda construção gera oposição. Toda vez que você crescer, toda vez que você vê algo, você prosperar, você tiver sucesso, você tem que se preparar para a oposição. Você tem que se preparar para o levante do inimigo. E Paulo viveu isso no livro de Atos 28:3. Eles estavam no navio e sofreram um naufrágio. Eles estavam com muito frio. Eles estavam com muito frio, com muita fome, desesperados. Estava muito frio naquele lugar. Então Paulo, ele decide acender uma fogueira. Ele vai e busca o material para ele poder acender o fogo. E quando ele acende o fogo, uma serpente aparece e pica Paulo. Aquela serpente, ela sempre esteve ali, escondida, ela sempre esteve naquele lugar. Assim como o diabo, ele fica ao nosso derredor. Mas quando alguém começa a orar e começa a ver o crescimento de Deus na sua vida, é como se você acendesse um fogo. E quando você acende esse fogo, a serpente se revela, a treva é revelada. Por quê? Porque está tudo escuro. Mas quando você acende a luz, você enxerga quem está do seu lado. Você enxerga onde você está pisando, você enxerga quem são seus amigos de verdade. E o que acontece? A serpente, ela vem picar justamente aquele que acendeu o fogo, aquele que fez alguma coisa. E é assim que o inimigo trabalha. Ele se levanta na sua casa porque você está orando, porque você está buscando. Então ele tenta te desanimar, ele tenta te fazer ficar parado, neutralizado. Por quê? Porque você ora, e aí você vê as pessoas pelas quais você orou piorarem, você vê a situação piorar, e às vezes as próprias pessoas pelas quais você ora são as pessoas que se levantam contra você, porque aquelas pessoas, elas não ficaram ao lado de Paulo. Ele fez aquilo para aquecê-las, ele fez aquilo para ajudar o clima do ambiente, para que eles não viessem morrer de frio. E aquelas pessoas disseram: ele deve ser muito ruim, por isso ele foi picado. E quantas vezes o inimigo, ele trabalha para te desanimar dentro da sua casa, te entristecer. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua força. E se o seu fundamento não for Cristo, se o seu fundamento for a circunstância, se você se basear na alegria circunstancial, ela apenas encobre o desânimo. Por que ela encobre o desânimo? Porque está tudo bem, então é óbvio que você está feliz. Mas a alegria espiritual, ela não encobre, ela derrota o desânimo. Porque pode estar tudo difícil,
mas você tem confiança que Deus está cuidando de tudo. Essa é a alegria espiritual. E essa alegria que diz na palavra de Deus que é a nossa força. Só que aí quando a serpente nos pica, como eu já falei uma vez sobre isso, Deus não livrou Paulo da mordida, da dor de ser mordido, mas Deus livrou Paulo do veneno, porque o veneno não fez dano algum a Paulo. Assim você vai sentir a mordida, você vai sentir às vezes as pessoas que você ama se levantarem contra você, mas você não pode deixar esse veneno invadir o seu coração, você não pode deixar esse veneno tomar conta de você, porque aí vem a tristeza, automaticamente a sua imunidade vai baixar, automaticamente você vai ficar doente, você vai se enfraquecer. Então o objetivo do inimigo é realizado. Por quê? Porque não tem mais ninguém para acender o fogo dentro da casa. Porque aí você vai dizer assim: eu não vou acender porque essas pessoas não merecem. Eu estou orando sozinha, eu desisto. Eu estou tão triste, eu não quero mais. Eu comecei a orar pelo meu trabalho e eu descobri tanta gente que não gosta de mim, então eu não vou mais orar. Por quê? Porque você está acendendo fogo. Você está trazendo Jesus para esse lugar e as serpentes vão se revelar, elas vão tentar te parar, mas o veneno não vai fazer mal nenhum se o seu fundamento for Cristo. Se você sabe quem te chamou, se você sabe quem te escolheu, nenhuma palavra de desmotivação vai te tirar do seu propósito, porque o seu fundamento é Cristo. O seu fundamento não é a economia, o seu fundamento não é o seu chefe, o seu fundamento não está na força do seu braço, está em Cristo. Então você não teme, você acende o fogo e faz como Paulo, ele sacode a serpente no fogo, porque o que motivou a serpente a aparecer foi o fogo, e o que matou a serpente também foi o fogo. A sua oração está bagunçando, está levantando, está tremendo a sua casa, pois é essa mesma oração que vai fazer esses inimigos que se levantaram caírem por terra. É a sua oração, é o mesmo fogo que você acendeu que vai destruir esses sentimentos ruins que vêm para dentro do seu coração, que vem entulhar seu coração para você parar de orar, para você desistir, para você não orar mais pelas pessoas da sua casa, para você virar as costas, para você se entristecer. Mas se você fecha a porta do seu quarto, se você tem esse costume de orar, se você tem esse costume de falar com Deus, quando você entra no quarto e está sentindo aquela dor, e está sentindo aquela tristeza, Deus vem, invade a sua alma, invade o seu coração e vai limpando tudo. E vai limpando tudo que está te sujando. Se você tiver esse hábito, você vai entender e vai ter discernimento espiritual para não deixar isso barrar a sua oração. Porque Deus é como se fosse um fogo consumidor, que vai consumindo a mágoa, vai consumindo a tristeza. Mas se você deixa o veneno entrar dentro de você, se você deixa a mordida da serpente te tirar da brecha, se você deixa a mordida da serpente te impedir de buscar, você vai cair, vai se enfraquecer. Provérbios 16:32 diz que é melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale aquele que controla o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Quando a gente não controla o espírito e não controla o veneno que o inimigo tenta colocar dentro do nosso coração, a gente se torna uma cidade sem muros. E a gente fica frágil, a gente perde o discernimento espiritual. Por isso você não pode deixar esses sentimentos encherem a sua vida. Você precisa combater o desânimo. E como que você combate o desânimo? Você precisa manter o fogo aceso. Você precisa ter o hábito de orar e de buscar ao Senhor. Mas o que acontece? Você precisa manter o fogo aceso. E o que você faz? Você busca para a sua vida coisas que apagam o fogo.
Você precisa buscar para a sua vida gasolina, álcool, coisas que vão fazer esse fogo crescer e aumentar dentro de você. Você precisa buscar a palavra, você precisa buscar oração, você precisa caminhar com pessoas de Deus, pessoas que orem, pessoas que te levantem, pessoas que vão manter essa chama acesa. Mas se você ficar buscando para a sua vida se alimentar de mágoa, de sentimentos ruins, se você ficar se alimentando de raiva, se você ficar cultivando esses sentimentos, se você andar com pessoas que só te desmotivam, você está buscando o vento que vai apagar o seu fogo. E aí tudo se torna mais difícil. Você precisa caminhar ao lado de pessoas que acendam o seu coração, que te façam se apaixonar por Jesus. Quantas pessoas você pode dizer para mim que você visita e que te chamam para fazer uma oração? Quantas pessoas que você sabe que tem o costume de orar na sua casa com a sua família? É tão pouco, é tão escasso. Por isso que tem palavra, tem direção, mas não tem força, porque não tem oração, não tem busca, não tem fogo, não tem entrega. E é isso que Deus está falando. São 27 metros de fundamento. Não é um fundamento pequeno. Por quê? Porque está demorando tanto. Por que é tão difícil? Porque a estrutura que Deus tem para você é grande. Não comporta. Como que Deus vai te dar algo grande se Ele sabe que a sua estrutura é fraca? Se Ele sabe que você não comporta, você vai perder fácil. Por isso que o material usado muitas vezes era a madeira. E é Deus que revestia aquela madeira com ouro. Nós somos só madeira. Mas com o Espírito Santo, Ele nos reveste de ouro. Ele nos reveste de graça. Ele nos reveste de força. E essa força que nós precisamos. Nós precisamos deixar Ele entrar no nosso coração. Então, se você abrir a porta do seu quarto, se você parar ali, ouvir um louvor e parar um tempo para falar com Deus e parar um tempo para ouvir Deus e deixar o louvor entrar no seu coração, deixar o louvor entrar na sua alma, principalmente quando você passa um dia muito agitado, muito triste, muito preocupado. Se você sempre tiver esses momentos com Deus, a sua vida vai ser outra. É como se você estivesse ali e Ele estivesse assim, batendo na sua porta. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele não bate a porta, ele pula a janela porque ele é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir, e ele entra na sua casa sem ser convidado. Mas Jesus não, ele precisa de convite. E ele diz assim: se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou comer com você, eu vou participar da sua vida, e eu estou batendo na sua porta. Essa enfermidade que apareceu na sua vida é Jesus batendo na sua porta. Nessa escassez que você está vivendo, tem Jesus batendo na sua porta. Nesse problema que você está vivendo na sua casa, tem Jesus batendo aí na sua porta. Mas você precisa abrir, você precisa deixar Ele entrar. Você não consegue ouvir Ele bater, porque a ansiedade, o desespero, porque as preocupações não te deixam parar um minuto em silêncio para ouvir o Espírito Santo batendo, chamando você pelo nome, porque Ele nunca te esqueceu. E quando você para e fala assim: Deus, agora eu estou aqui no meu quarto, Deus, e eu quero ouvir a Tua voz, Ele diz: abre a porta para mim, deixa eu entrar, deixa eu cear com você, deixa eu fazer parte da sua vida. E ali Ele sempre vai morar. Ele sempre quer morar, porque Ele não esquece de nós.
coração. Ele quer entrar na sua alma hoje. E quando você faz isso no seu quarto, abre a porta. Ele diz: eu jamais te esquecerei. Eu te chamei pelo nome. Pelo nome. Disseste: nunca te esquecerei. E jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração. Eu quero entrar aí no seu coração, na sua vida, na sua alma, no seu interior. Ele está batendo a porta do seu coração. Você precisa abrir para ele entrar. Você precisa convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Você precisa convidar Jesus para entrar dentro da sua vida, para mudar o seu caminho, para mudar tudo. E quando você abre a porta do seu coração, quando você abre a porta da sua vida, ele entra e ele faz tudo novo. Ele faz tudo diferente. Quando você abre a porta, quando você deixa ele entrar, quando você dá lugar para o Espírito Santo, tudo se faz novo, tudo se faz diferente na sua vida. Mas você precisa deixar o fogo continuamente aceso. Você precisa deixar o fogo constantemente aceso na sua vida. E como? Através da oração, através da busca, através da palavra, você estará construindo alicerces para a sua vida. A Bíblia fala de uma mulher chamada Rispa. E a história dela está no livro de 2 Samuel 21:10. E essa mulher diz assim: então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito. Essa passagem está no livro de 2 Samuel 21:10. E essa passagem conta a história dessa mulher chamada Rispa. E o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela passou por um momento muito difícil. Os seus 2 filhos foram assassinados. E o que aconteceu? Nesse assassinato, penduraram os corpos dos filhos dela. E é uma história muito forte, muito impressionante. Mas é uma passagem que a Bíblia relata, porque, como eu disse, cada item da Bíblia, cada passagem tem um ensinamento para as nossas vidas. E nessa passagem, eles penduram os 2 corpos dos seus 2 filhos e deixam ali para serem comidos pelas aves do céu, para entrarem em decomposição sem um enterro digno. E isso aconteceu com 2 mães, com Rispa e com uma mãe que se chamava Merabe. E Merabe, ao contrário de Rispa, também perdeu seus filhos, seus 5 filhos, da mesma forma. Só que ela não tomou nenhuma atitude. Mas Rispa não. A palavra de Deus diz que ela não aceitou ver os seus filhos ali serem mortos e não terem um enterro digno, um enterro decente, e deixar os corpos deles apodrecerem ali.
Ela não aceitou. Ela disse assim: meus filhos, eles merecem um enterro digno. E o que ela fez? Ela acampou ali do lado dos corpos. Ela ficou ali por 6 meses. Ela ficou ali acampada, espantando as aves do céu, espantando para que elas não tragassem os corpos, para que elas não fizessem dano aos corpos. Ela ficou ali em vigília por 6 meses. E era uma época que a terra estava passando por fome. Era uma época que a terra estava passando por uma grande desesperança. Por escassez, não chovia há muito tempo. A terra estava passando por uma fome. E ela viu os seus 2 filhos mortos. Então ela podia pensar: eles já morreram mesmo, eu não preciso fazer mais nada. Mas ela acampou ali em vigília e ficou ali por 6 meses vigiando aqueles corpos, porque ela ficou ali para não deixar aqueles corpos entrar em estado de decomposição, na esperança de que eles tivessem um enterro digno, na oração de que eles tivessem um enterro digno. Você imagina a perseverança dessa mãe de fazer vigília por 2 corpos? Ela podia pensar: não preciso fazer mais nada, porque já está morto. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou cuidar dos corpos? Para que eu vou fazer alguma coisa? E assim, às vezes você olha para situações da sua vida que parecem que estão mortas, e os filhos dela terem um enterro decente era uma promessa de Deus. É dignidade para qualquer pessoa que morre. Você espera na sua morte ter um enterro decente, ter um velório. É algo básico, é um direito de um ser humano. E ela viu o direito dos seus filhos ser anulado. Ela viu o direito dos seus filhos que já estavam mortos ser arrancado. E assim como nós temos promessas de Deus na nossa vida, na nossa casa, sobre os nossos sonhos, mas muitas vezes, quando a gente olha para situações que estão mortas, a gente desiste. A gente não reivindica a promessa de Deus. A gente não luta pela promessa de Deus. Se essa mãe fez tudo isso por 2 cadáveres, e nós que não fazemos nada por aqueles que estão vivos do nosso lado, ao alcance da nossa oração. Deus colocou essa passagem triste na Bíblia para mostrar a perseverança dessa mulher, para mostrar a luta dessa mulher, e não deixar, mesmo que fossem corpos, não deixarem que as aves do céu comessem, não deixar que aqueles corpos sofressem mais dano ainda, porque ela tinha esperança que eles pudessem ter um enterro. E às vezes você ora pelo seu filho que está perdido nas drogas, mas ele já está morto, e você desistiu de orar por ele. Você desistiu de orar pela sua família, porque está morto, porque não adianta, porque eu não vejo nada, eu não vejo mudança. Então deixa as aves do céu comer, e deixa. Não, é uma promessa de Deus que você e a sua casa servirão ao Senhor. Então, no momento que ela estava ali protegendo aqueles corpos, quando você ora pela sua família, quando você ora por alguém, você está espantando a ação do inimigo, as aves do céu, de destruírem o seu sonho, de destruírem a promessa de Deus na sua casa. Mas alguém tem que ficar em vigília, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que acender o fogo dentro da casa. Por isso que o inimigo vai se levantar justamente contra você, porque é você que acende o fogo. Ela estava ali porque ela queria ver os seus filhos terem um enterro digno, e ver o direito dos seus filhos, a promessa de Deus se cumprir na vida deles. E Deus está querendo dizer para você hoje: não desista de lutar pela sua família, não desista de lutar pelos seus sonhos, não desista de lutar pelas promessas de Deus na sua vida, ainda que hoje elas pareçam mortas, ainda que hoje pareça só corpos. Eu desisti, eu cansei, eu parei, porque não tem mais jeito. Tem jeito sim, se você permanecer firme, se você não desanimar. A palavra de Deus diz que se você não se cansar de fazer o bem, você vai colher. Você vai colher se você não desanimar. Então não desista, não desista. Quando a tristeza, quando o desânimo tentar te fazer
Quando eu sou fraco, o Senhor me faz forte, e eu vou velar pela promessa de Deus na minha casa. Mas está morto. A palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, ao cheiro das águas. Tem cheiro de água na sua casa? Tem cheiro de água dentro da sua família? Não precisa nem ser a água. A palavra de Deus diz que a árvore, se ela estiver morta e sua raiz envelhecer, ao cheiro das águas. O que é o cheiro das águas? É o cheiro da presença de Deus, é o clamor, é a presença do Espírito Santo. Diz que se ela estiver morta, quando o cheiro das águas entrar no seu quarto, quando o cheiro das águas entrar na sua casa, quando todos os dias você apresentar a sua família, a sua casa, as suas finanças a Deus, ainda que estejam mortas, ainda que os seus sonhos estejam destruídos, quando eles sentirem o cheiro das águas, quando eles sentirem a presença de Deus entrar, a palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, viverá, e não cessarão os seus frutos, e não cessarão e darão frutos. Ao cheiro das águas, basta o cheiro. E o cheiro é algo, assim como o perfume, é algo que transforma um ambiente. O perfume é algo que quando uma pessoa chega num ambiente, ela tá com aquele perfume fica em tudo. Aquele perfume, ele toma conta daquele lugar. E todo mundo que encosta naquela pessoa fica com aquele perfume. E aquele perfume, ele muda o ambiente. Ele muda a atmosfera. Assim é a presença de Deus. A presença de Deus, ela transforma o ambiente. Ela transforma o lugar onde você está. E não tem como alguém ficar perto de você e não sentir o perfume. E não ser contagiado por esse perfume. Porque o perfume de Cristo é o melhor perfume que existe. É um perfume que acalma. É um perfume que traz paz. E a palavra de Deus diz que quando Davi soube que essa mulher estava ali, acampada, determinada a ver os seus filhos terem um enterro decente, digno, Davi mandou chamá-la e disse assim: eu vou dar um enterro decente para esses meninos. E eles tiveram um enterro decente e foram enterrados próximos à sepultura do seu pai, que tinha sido um rei, como eles mereciam ser enterrados. E depois dessa atitude dela, a palavra de Deus diz que após 6 meses não havia chuva sobre a terra. 6 meses ela ficou acampada ali. E já havia 3 anos que não chovia na terra. E essa atitude dela trouxe chuva para a terra. Trouxe provisão de Deus sobre o povo. Mas Merabe, ela tinha 5 filhos. E ela abriu mão. E essa mãe com apenas 2 não abriu mão. Tem gente que tem muito menos que você e ora muito mais que você, porque tem medo de perder, porque zela pela promessa de Deus. Uma mãe que tinha 2, mas que tinha amor no seu coração, que tinha preocupação no seu coração de não deixar os seus filhos morrerem com a dignidade que eles mereciam. Assim como você não pode deixar a sua família, as promessas de Deus morrerem dessa forma, sem viver a promessa de Deus, sem viver aquilo que Deus reservou. Alguém precisa acender o fogo, alguém precisa manter a chama acesa, alguém precisa manter a presença de Deus viva dentro de uma casa, dentro de um lugar. Deus diz que se tiver uma pessoa, uma sequer orando, Ele salva uma cidade, uma nação, por causa de uma pessoa que ora. E se você acha que está difícil na sua casa com você orando, imagina se não tivesse ninguém acendendo fogo aí dentro, todo mundo ia morrer de frio. Mas continue
E hoje você vai ter que trazer combustível para esse fogo. Você precisa trazer combustível para acender ainda mais esse fogo dentro da sua casa. O alicerce é Jesus, o fundamento é Jesus. Você precisa da coluna Boaz, que é a palavra. Você precisa da coluna Joaquim, a oração. Você precisa acender o fogo no altar para a presença de Deus invadir a sua casa, invadir a sua família. E não deixar a tristeza, a angústia te neutralizar e te impedir de acender o fogo na sua casa. Não deixe. Ele está hoje te convidando. Olha, eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar o quadro, eu quero mudar a situação. Então você precisa acender o fogo hoje. E se você está triste, essa é a oportunidade que você tem. E assim como essa mulher, mesmo que você esteja desanimado, cansado, porque você vê as aves do céu, o inimigo reinando na sua casa, reinando na sua vida, reinando sobre os seus filhos, não deixa. Porque a sua oração vai espantar as aves do céu. A sua oração vai atrair a promessa de Deus para a sua vida. Porque quando você restaurar para Deus uma vida de oração, você vai receber a restituição de Deus, de tudo que você perdeu. Mas primeiro você precisa restaurar o altar. Primeiro você precisa acender o fogo. Primeiro você precisa oferecer para Deus responder com fogo. E depois que você coloca o fundamento, coloca o alicerce, aí Deus vem e ergue a casa. Aí Deus vem e ornamenta a casa. Aí Deus vem enfeitar a casa com os desejos do seu coração e cumprir os propósitos dele para sua vida. Aí vem o enfeite externo. Aí as pessoas vão olhar para você e vão ver a casa linda, a casa erguida, a casa construída, a casa maravilhosa, o conforto. Por quê? Porque foi construído com lágrimas. Tem alicerce e pode ver o vento que vier, pode vir a provação que vier, a casa está firme. Porque tem fogo dentro dela, tem altar dentro dela, tem Espírito Santo dentro dela, tem Deus dentro dela. Hoje eu quero te convidar a acender esse fogo. Deus está te chamando hoje. Eu te convido agora a orar comigo. E se você é essa pessoa que eu falei aqui, que não ora mais, que não busca mais, que não tem força, que não sabe nem como orar, você vai fechar os seus olhos e pensar em Deus nesse momento. E convidá-lo para entrar na sua vida e deixar esse louvor invadir a sua alma, e deixar esse louvor invadir o seu coração, e deixar esse louvor mudar o ambiente, e deixar esse perfume entrar dentro de você e trazer vida a tudo que está morto. Se você puder dizer comigo assim aí da sua casa: Senhor, eu estou aqui. Vem, Espírito Santo. Vem me lavar, vem me encher, vem me restaurar, vem me visitar. Diga assim para Ele: Pai, eu amo a Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti.
cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, e que precisa, Pai, ver as Tuas mãos. Se você amar a presença de Deus, eu amo a Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. É Ele que vai te trazer vida. Eu seguro em Tuas mãos. Quem que você tem que segurar? Onde você tem que segurar? Nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Senhor, diante desse caos que nós estamos vivendo, diante dessa situação que o nosso país está vivendo, e muitos outros países estão vivendo, diante dessa enfermidade, diante dessa crise, eu seguro em Tuas mãos, ó Deus. Nós seguramos em Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, nós confiamos nas Tuas promessas. Nós confiamos na Tua palavra. Se você amar a presença do Pai, se você deixar a vida dele te fazer sorrir, porque é a verdadeira alegria que vem de Deus, se você segurar nas mãos dele, e hoje, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa venha segurar nas suas mãos, que ela venha se lançar em Ti, que ela venha se lançar na Tua palavra, nas Tuas promessas, que ela não venha desistir, ainda que ela esteja diante da morte, ainda que ela esteja diante do não da medicina, ainda que ela esteja diante da conta no vermelho, ainda que ela esteja diante da impossibilidade, que ela não desista de orar e crer no milagre, porque através da sua oração, o cheiro das águas vai invadir a sua casa, vai invadir a sua vida, vai invadir a sua alma, vai invadir o seu ser. Por isso eu te digo hoje, segura, segura, segura nas mãos de Deus. Ame a presença dEle, ame a palavra dEle. Isso é alicerce para a sua vida, isso é força para a sua vida. Porque o maior guerreiro, diz a palavra de Deus, é aquele que consegue controlar o seu espírito mais do que o guerreiro que conquista as cidades. Esse é o maior guerreiro, esse é o maior vitorioso. E a única forma de controlar as nossas emoções negativas, a única forma de controlar o medo, a tristeza, é deixar o Espírito Santo invadir os cantos escuros da sua alma e fazer morada em você. E hoje Ele quer fazer morada em você, hoje Ele quer fazer morada na sua vida, hoje Ele quer fazer morada na sua casa. Que você ame a presença dEle. Através da sua oração, do seu louvor. Quando você começa a louvar a Deus no mundo espiritual, os anjos do Senhor estão acampados.
acampados ao seu redor, eles acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. E Ele guarda e os livra. Quando você louva a Deus, você enche o ambiente de adoração, a glória de Deus te envolve, a glória de Deus se manifesta em um lugar espiritual, se transforma num lugar físico. Ou seja, você está vivendo um lugar de dor, num lugar de impossibilidade. Quando você ora, você entra num lugar de milagre, você entra num lugar de alegria, você entra num lugar de cura, você se sente em outro lugar. Esse lugar secreto é o seu lugar de cura, é o seu lugar de restauração, é a presença de Deus sobre a sua vida. Quando você disser para Ele assim: e tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é eu quero te ver na minha casa, eu quero te ver na minha família, Deus, eu quero te ver na minha saúde, eu quero te ver nas minhas finanças, porque eu sei que a tua voz ecoa no meu ser. Quando tudo diz que não, a sua voz ecoa dizendo sim. Quando tudo diz que é o fim, a sua voz ecoa dizendo é o meu recomeço para você. Oh Senhor, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz diga ecoa, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver, eu quero te ver, Jesus. Peça para Ele visitar a sua família, a sua casa, o seu coração nessa noite, porque Ele é real, porque Ele vive. Diga: tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Que o Senhor venha hoje sobre essa enfermidade na alma, sobre essa ansiedade que está tomando o seu coração, sobre esse medo, sobre essa angústia, sobre as suas finanças, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, em nome de Jesus, que hoje a presença de Deus invada a sua vida, invada o seu coração, invada a sua alma. Oh Senhor, quando você adora, você ergue fundamentos, você ergue colunas, onde Deus estabelece, onde Deus fortalece, e Deus então pode colocar a sua casa, a sua mais bela construção, a construção que não é destruída pelo vento, a construção que está firmada sobre o alicerce, sobre a rocha, Cristo Jesus. Ele já ensinou o segredo. Não se pode pôr um fundamento sobre aquele que já está posto, e o único fundamento é Cristo Jesus. Por isso hoje Ele te cura, hoje Ele te restaura, hoje Ele te renova. Oh Senhor, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Quando o louvor começar a invadir os seus lábios, e você vai começar a cantar cânticos novos na presença de Deus, e vai dizer aleluia, louvado seja o teu nome. Enche meu ser, Senhor. O Senhor vai entrando sobre a dor, o Senhor vai entrando sobre o medo, o Senhor vai invadindo com o cheiro das águas, com o cheiro da presença dEle, com o cheiro da glória dEle. Ele cura, Ele restaura, Ele renova. Oh Senhor, Ele vem e cura, Ele vem e restaura, Ele vem e renova, Ele vem e liberta, Ele vem.
que a cura, mais do que os bens que o Senhor pode me dar, mais do que as dádivas do que o Senhor pode me proporcionar. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso é te ver. Tudo que eu mais quero, eu quero, Senhor. Envolva essa pessoa com a tua glória, envolva essa pessoa com a tua poder. E que hoje Ele te fortaleça e traga a cura que você precisa, a restauração que você precisa para prosseguir firme nos caminhos dele.